Olá, boa tarde, quase noite. Estamos aqui hoje, dia 28 de março, para ler A Morte do Patriarca. Então, personagens: o Papa, Agnes Zuliani; o Cardeal, Luciana Ramanzini; o Monsenhor, Juliana Bogo Saad; o demônio, de aspecto muito agradável, Luna Martinelli. Anjo número 1, Flávia Couto. Anjo número 2, Yasmin Fiorentino, 3 jovens que não veremos nesta leitura, e na voz jovem e vigorosa, Joca Andreasa. Cenário: sala com estantes vazias, piso de mármore branco e preto igual a um tabuleiro de xadrez, estátua de Jesus Cristo de 2 metros de altura, de costas para o público. Mesa de xadrez com 2 cadeiras negras altas. No lado direito e esquerdo, ao fundo do palco, uma janela-porta fechada e dando para uma sacada. Porta à direita, porta à esquerda. No lado direito do palco, bem à frente, um grande pássaro, ou melhor, o esqueleto de um grande pássaro feito de armações que dê a impressão de que o pássaro é construído em ferro. Sobre a cabeça do pássaro, uma coroa de aspecto burlesco. O rabo do pássaro é feito de plumas ou penas de metal colorido. Desculpem, dourado. O pássaro deve ter aspecto agressivo, garras enormes, bico acentuado. Ao lado do pássaro, caídas no piso, 2 asas, sem penas, só armação. O palco deve estar escuro. Apenas uma luz sinistra sobre o pássaro. Quando começar a peça, a sala onde estão o Papa, volte Agnes, o Cardeal e o Monsenhor está em semi-obscuridade. O Papa e o Cardeal estão sentados nas cadeiras negras jogando xadrez. O Monsenhor está tentando, com muito esforço, colocar as asas no pássaro, coisa que, aliás, não conseguirá. Nas estantes de altura superior às demais estão, do lado direito, 2 anjos, isto é, 2 jovens vestindo calça, camisa azul clarinha, asas diminutas, e do lado esquerdo, o demônio vestindo calça e pullover pretos. O demônio possui um rabo discreto e elegante. Luz na cena de cima. Nota: as estátuas, ou melhor, os bustos de Mao, Marx, Lenin e Ulisses devem estar sobre suportes com rodinhas. Todas as estátuas têm uma coloração esverdeada, excluindo a de Jesus, que é branca. Anjo 1, fechando o livro com ruído. O senhor acha que está na hora de intervir? Perfeitamente. Por quê? Cansaram-se. De quê? De tudo. Anjo 2, consultando um livro. Os que podiam falar, já falaram? Há muito tempo. E falaram tudo o que sabiam. Não há mais nada? Nada. Anjo 2, consultando um livro. Acabaram-se as guerras? Há um enorme silêncio. Comem? Empanturram-se. E as criancinhas? Gordas. E os políticos? De mãos abanando. Fez-se aquele estado ideal? Todos unidos. Uma só língua. Aliás, quero dizer, um só pensamento. Não se exprimem mais por palavras? Não mais. Na cena de baixo, o Papa faz um gesto de desânimo de um bom lance do Cardeal. Não é um lance definitivo, mas o Cardeal comeu-lhe uma boa pedra. O demônio vê o lance para os anjos. Olhem, aí é um problema. Então não está na hora do senhor intervir. Se é um problema, o senhor sabe como é. De um pequeno problema, nasce outro, e depois mais outro, e mais um, e a roda continua a girar. É preciso intervir para apressar a solução. O demônio começa a alisar discretamente o rabo. O senhor não está com boa cara. Lembre-se de que nesta hora nós precisamos estar unidos.
E o senhor nos prometeu que... O Papa faz novo gesto de desalento, o que interrompe a fala de cima. É o nosso homem, não é? Em apuros. E mais 2. Como foi que eles se aguentaram tanto tempo? Ele ouviu? Ai, às vezes os senhores fazem cada pergunta. Não acreditam no milagre? Sim, é evidente. É por milagre, então, que eles ainda estão lá? Não há outra explicação? Não. Neste momento, entram em cena, na cena de baixo, 3 jovens vestidos apenas com pequenas sungas e carregando as estátuas de Mao, Marx e Lenin. O público deve ver rapidamente as placas onde estão escritos os nomes dos 3. As placas estão fixadas nas estátuas, os nomes são escritos com tinta fosforescente. Colocam as 3 estátuas do mesmo lado de Jesus, mas de costas para Jesus e para o público. O Papa, o Cardeal e o Monsenhor estão tão absortos nas suas respectivas tarefas e os jovens entram tão silenciosamente que não são percebidos durante esta manobra. Anjo 1 para o demônio. E aqueles outros tão interessantes? Não se fala mais deles? Os interessantes estão entrando na sala. Carregados. Mudos. E não se fala mais deles. Anjo 2, examinando um livro enorme. Tudo começou com a propriedade, o senhor lembra? Não foi assim. Tudo começou com um ataque ao sistema de concorrência. Comece a discursar, por favor. Porque o pessoal corta esse pedaço e, na verdade, o que a gente se lembra mesmo é só aquela história da propriedade. Anjo 1 consultando um livro. Um disse, proletários de todo mundo, univos. Outros Anjo 2 disseram, consultando o livro. outros disseram, proprietários de todo mundo, univos. Aí foi aquele negócio horrível. Virando as folhas do livro rapidamente, demônio virando as folhas de um livro rapidamente. Horrível. Anjo 1 virando as folhas rapidamente. Horrível. Parando numa folha. E, de repente, um outro achou que seria mesmo eficiente transformar todo mundo em proletário. Eficiente. Eficiente. Anjo 2 folheando o livro. Tá aqui. Disseram, por que não transformamos todos em proprietários eficientes? Acharam bom. Acharam. Muito bom. É bom ter as coisinhas da gente, não? Por falar nisso, um dia desses, o senhor usou a minha asa. Foi sem querer. Mas não pode. Não pode. Os senhores estão saindo do assunto. Já não há mais lugar para desavenças pessoais. Perdão. Mas nós estávamos onde? Ah, sim. Ficaram todos proprietários. Fizeram casinhas para todos. Todas iguais. Uma árvore. Aí tem esse detalhe, é? Aqui não tem. Sim. Uma árvore no jardim de cada casa. A mesma árvore? Na América do Sul, bananeiras, mangueiras. Na América do Norte... Mangueira leva anos para crescer. Mas cresceram. Mas isso não importa nada. Por favor. Enfim, ficaram à sombra. O senhor está muito apressado. Mas é incrível. Não compreenderam ainda? É preciso intervir. Ai, olha, isso já aconteceu tantas vezes. Apontando uns livros grossos. Olha esses tratados de escatologia. O mundo terminou milhares de vezes. Olha para esse aqui, com mais de 10.000 páginas. Não parece nada. Não parece nada, mas é um Lusíadas que está aqui. De que período é esse, hã? O senhor acha que eu tive ânimo para começar? Eu nem toquei. A única coisa certa é que todas as vezes o senhor nos aborrece. E qual é a promessa que o senhor nos fez sempre? Não é preciso que ele responda. Aqui está a última promessa. Prometo intervir quando, para que não se faça o caos. Fecha o livro. E como foi feio dessa vez. Cruz, credo. Mas era necessário.
Os senhores não sabem como é a coisa de perto. Sempre sou eu que deixo. Aliás, posso perguntar por quê? Porque sempre foi assim. Desde quando? Desde sempre, na hora de intervir é com o senhor. Mas será que dessa vez as coisas não poderiam ser mais tranquilas? Demônio olhando para a cena de baixo. Eu nunca os experimento demasiado. Mas são tão frágeis. O anjo 2 olha para o lado oposto da cena do palco, assim como se estivesse espiando o que se passa na praça. Escuta, e aqueles lá na praça, hã? É o povo. Os casais estão juntos, agarrados e fazem... Nossa, que situação paradisíaca. O senhor sabe muito bem que aqui nunca houve dessas coisas. Mas é uma maneira de falar, perdão. Eles estão assim há muito tempo, né? Comem e fazem aquilo. É preciso sacudi-los. E por isso, eu vou propor como líder aquele que um dia me visitou. Uma ótima pessoa, o mais bravo entre os bravos. Só existe um para propor-lhes: o mestre. E o mestre está lá. Mas repousa. E não quer mais voltar. Na verdade, está ausente. O Papa e o cardeal levantam-se, vão até a janela. Ficam espiando a praça através da vidraça. Não é verdade. Levanta a pedra e aí me encontrarás. Fende a madeira, estou lá dentro. E aquele que você quer como líder, mentia. Mentia sim, mas a maneira de um poeta. Um jovem entra na sala carregando a estátua de Ulisses. O público não sabe que é Ulisses. A estátua é colocada num canto, sozinha, de costas para o público. O Papa, o cardeal e o Monsenhor continuam alheios a essa manobra. Olha! Não é ele que está sendo colocado lá naquele canto. É ele, sim! Isso foi coisa sua. O senhor vai confundi-los. Os senhores não entendem. Dessa vez eu quero fazer as coisas com logicidade. Aquele vai entusiasmá-los. Começarão a pensar com tanta vitalidade que serão obrigados a falar. E o mundo continuará existindo. Afinal, não é isso que os senhores querem? Não temos certeza. Francamente. Não sabemos o que fazer. Vamos meditar. Sai. O demônio fica sozinho, coloca os óculos e consulta os livros. A luz diminui. Luz maior sobre a cena do palco. Papa espiando através da vidraça para o cardeal. Estão despidos, Eminência. Despidos. Sem memória, Santo Padre. Sem memória. Olhou bem, Eminência. Sim, Santo Padre. Mas isso é a única coisa de que se lembram. O Papa faz um gesto de desalento, vira-se, o cardeal também. Deparam com as estátuas, entreolham-se sem compreender. Mas por quê? Examinando mal Marx, Lenin e Ulisses. Por quê? Eu não sei, Beatíssimo Padre. Francamente, não sei. O Papa faz um novo gesto de desalento, encaminha-se novamente para a mesa de xadrez. Senta-se, o cardeal também, cardeal olhando o jogo. O Santo Padre está cansado. Sim. Estamos aqui há muito tempo. Monsenhor tentando colocar as asas. Parece que não há solução. E aí, como vai? Como vê, não vai. A asa não foi feita para esse corpo. Cardeal voltando-se para o xadrez e exibindo o rei do xadrez.
Essas peças são complicadas, difícil de movê-las. Vede, Santo Padre, os nossos dedos esbarram nessas arestas e isso dificulta o movimento e até o raciocínio. Talvez por isso é que Vossa Santidade... Esse é o rei? Sim. Complicado, realmente. Sim, mas um rei é um rei. Parece uma boa explicação. Um rei é um homem que reina. Isso elucida bem. Bem, um rei é um homem que tem uma coroa. Preciosa? Olha, vejamos. Um rei tem 2 braços, 2 pernas e, quando necessário, tem a mão pesada. Basta de tolices. Perdão. Examinando o tabuleiro e colocando o rei no lugar, tentando agora ajudar o jogo do Papa. Vossa Santidade poderia mover... Não. Esta aqui. E deixar assim a área livre para as que vêm a seguir. E quem vem a seguir? O Beatíssimo Padre está cansado. Sim. Poderíamos passear pelo jardim. Poderíamos? É verdade. Eles também estão no jardim, não é? Não poderíamos assim. Não poderíamos assim para fazer alguma coisa, limpar essas estátuas. Isso teria, sim, alguma utilidade? Cardeal aproximando-se da estátua de Marx. O Santo Padre não acha que limpando essa cara aqui... Não fale assim, não é uma cara. Não é uma cara qualquer. Oh, por favor. Monsenhor caminhando até Marx. Ele falou certa vez que seria agradável usar novamente os guardanapos de Damasco. Ela possuía uns guardanapos de Damasco muito bonitos, mas eles iam sempre do armário para a penhora, da penhora para o armário. Não podia usá-los. Nesse período, a vida deles era muito modesta. Passavam... Fome? Nem tanto. Mas os guardanapos de Damasco não combinavam com toda a atmosfera do ambiente. O senhor compreende? A mulher dele, Nunca pensei. Basta de tolices. Santo Padre, poderão matar-nos, mas em nome de quê? Para aqueles, todos esses estão mortos. Papa aponta para Jesus. Aquele não. Eles não querem a palavra de nenhum. Se eu pudesse sacudi-los e dizer: o Cristo não está morto. Caminha até a janela. Mas o que é que eles querem? Tudo já foi dito. Será preciso dizer novamente. Monsenhor junto ao pássaro olhando. Estão cansados de ouvir essas coisas que já foram ditas. O que é que eles querem? Monsenhor olhando o pássaro. Certamente a nossa morte.
Mas por quê? Por quê? Monsenhor olhando as asas caídas no chão. Se eu pudesse colocar as asas novamente, bem, se é que alguma vez ele teve asas. Diante do perigo, o meu avô diria assim, para dar um exemplo, não é? Por favor, não é o momento. Ah, mas Beatíssimo Padre, o que falar? Estamos tão fatigados. Sim, sim. Mas não precisamos falar do seu avô. O demônio, quando ouve a palavra avô, assusta-se, como se o tivessem chamado. Fecha o livro, tira os óculos, consulta o relógio de pulso e prepara-se para descer. Disseram avô? Então é a minha vez. Pois ele sempre foi um exemplo para a comunidade. Basta-lhe citar um fato. Não, por favor. Papa examinando as asas do pássaro. Se nós não conseguirmos colocar, tudo estará perdido. Não é? O Santo Padre não quer tentar? Papa acariciando o pássaro. O meu pobre rebanho, o meu escuro rebanho. Demônio pondo os pés na sala, arrumando-se. Lúcifer, príncipe das trevas, governador dos tristes impérios do profundo Aqueronte. Rei do inferno e reitor da Hiena, saúda o Papa e a seus servidores. Olha demoradamente para os três. A reação do Papa à entrada do demônio é de quem já o conhece muito bem, está inclusive um pouco fatigado da sua presença. O cardeal e o monsenhor ficam discretamente deslumbrados, mas a um olhar do Papa fingem indiferença. O demônio aproxima-se do pássaro, pega uma das asas caídas no chão. Então, não conseguem? Olhando o pássaro. É belo. Sim, de fato, poderíamos até dizer que é mais belo sem asas. Alguém me disse que as asas já são símbolos gastos. Oh, Monsenhor tem trabalhado muito, mas é impossível colocá-las. Demônio examinando o rabo do pássaro. Olhando-se assim, de repente parece um brinquedo fácil de conduzir, não? Papa referindo-se às estátuas de Mao, Marx e Lenin. Escute, por que a presença incômoda de alguns? Porque pode-se meditar bastante diante dessas caras. Ah, não fale assim, não são caras. Quero dizer, não são caras comuns. Diga, o meu rebanho, como está? O Santo Padre já não viu? Então, é preciso reviver alguma verdade. E não é por amor a uma verdade que ainda luto. A vossa verdade parece não ser a verdade deles. Não compreendem mais. Mas compreenderam uma vez. Havia milhares de fiéis, tinham o rosto iluminado, o coração em chamas, amavam. Onde estão? Mas isso já faz muito tempo. Cansaram-se. O Papa dá agora a impressão de total desalento, está exausto. Mas, ao meu ver, tudo que aconteceu me parece tão extravagante. Vamos, Beatíssimo, vamos. Agora estou aqui e nós temos a mesma verdade. Nós temos a mesma verdade? Demônio aproximando-se da estátua de Jesus. Bem, eu falo com ele. Certamente não falamos as mesmas coisas. Acalmai-vos. Santo Padre, eu sou o mediador. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mas o Beatíssimo Padre não me deixou terminar.
Eu sou o mediador agora entre aquele Aponta a janela. e Vossa Santidade. Contorna a estátua de Jesus. Examina-a com atenção. Ele não era assim. Assim como? Assim. Ele era forte. A força era de dentro. Estão bastante descuidadas. Cor de limo. Ficaram expostas à ação do tempo. Acho que resolveram preservá-las colocando-as aqui. Na verdade, não sei bem por quê. Compreende-se. Afinal, por quê? Talvez porque são bem feitinhas, não é? Obras de arte? Será isso? Demônio referindo-se a Jesus. Ele é o único que não tem a mesma cor. Mas assim mesmo parece descuidado. Estava no jardim? Esteve sempre aqui. Alguns disseram que ele amava Madalena e que certa vez estava decidido a casar-se com ela. Mas quando resolveu declarar-se, sentiu que umas garras lhe feriam a cabeça. Umas garras? Deus também pode ter garras, Beatíssimo Padre. E depois? A dor foi intensa, absurda. E ele não pôde dizer do seu amor. Não é verdade. Outros também disseram que ele passava as noites em vigília. Isso é verdade. Orava ao Pai. Não, Santo Padre. Não foi o que disseram, não orava. Andava de um lado para o outro, debatia-se, jogava-se no chão e falava em voz alta. Falava o quê? Eu gostaria de saber. Falava, o rosto abrasado, as mãos fechadas. Eu não quero. Eu sou igual a qualquer outro homem. Eu amo a vida, eu não quero. Cale-se! O demônio acaricia levemente a estátua de Jesus. Era carpinteiro. Todo mundo sabe disso. Fazia cruzes com perfeição. Fazia cruzes? Para quê? Ele não fazia cruz alguma, fazia objetos. Delicados. É verdade. Ele esculpia na madeira uns pequenos cordeiros tão perfeitos que à noite os lobos carregavam. E José o repreendia assim, sorrindo. Meu filho, pare de enganar os lobos. Basta! A atmosfera desagradável. O Monsenhor volta a trabalhar no Pássaro. O cardeal senta-se à mesa do xadrez absorto. O Papa está inquieto, súbito se detém, aproxima-se do demônio. Fazia cruzes? É melhor não falar. Você deveria andar sempre de joelhos. Isso retardaria a minha ação, Beatíssimo Padre. Mas às vezes eu me sinto como um cordeiro caminhando em direção ao matadouro. Tenho feito perguntas. Desde que me conheço, eu não ouço a resposta. Certas respostas demoram algum tempo. Uma eternidade. O demônio caminha em direção à mesa de xadrez. O cardeal afasta-se. O Papa acompanha o demônio, olha tristemente para o próprio jogo. O demônio examina o esquema, move uma das pedras do jogo do Papa. Não se exponha tanto, Santo Padre. Talvez ele fizesse cruzes por amor? Não. Talvez, enfim. Não. Talvez. Não. Ele colocava as cruzes que fazia em alguns lugares. Às vezes perto das flores, às vezes só sobre o verde.
outras ao lado de uma fonte e perto de um pé de girassol. Por quê? Por quê? Para convencer-se a cada dia da beleza daquela forma. Para convencer-se. Não é fácil ver beleza numa cruz. Você ouviu fazer isso? Certas coisas eu apenas intuí. Mas uma tarde, ele colocou a sua cruz mais perfeita na direção do sol. Disso lembro-me bem. E assim, com o braço estendido, repetiu várias vezes: és bela, sim, és bela, és bela, sim, és bela. E daí fizemos uma espécie de transação, digamos uma transação comercial. Ele me daria a sua vida em troca daqueles que eu possuía. Isso é a humanidade inteira. Mas não terá sido inútil? Ruídos roucos, ininteligíveis, mas de um tom agressivo vindos da praça. Ruídos aumentando, atmosfera desagradável de tensão. O cardeal resolve espiar pela vidraça. E estão impacientes agora. E há outros chegando. São muitos. Parece o mundo inteiro. Então, vamos abrir a janela. Não, por favor. Santo Padre, vamos ter calma. Vamos abrir a janela. E pergunte-lhes. Sou mediador, mas não posso mostrar-me. E acho que não deveríamos perguntar nada, porque... Papa para o cardeal. Pergunte-lhes o que querem. Santo Padre, eles não falam mais. Entendem-se o que querem apenas pelos inflexos. Ruídos muito agressivos. Escutai, estão descontentes agora. Mas é preciso tentar alguma coisa. Ruído de fora mais intenso. Talvez se o Santo Padre se desfizesse dessa roupa um pouco, assim, e ficasse com outra mais simplesinha, quem sabe se sentiriam mais próximas de Vossa Santidade. Um rei é um rei. Isso é simples. Eu posso tirá-la imediatamente. Tira a grande túnica e fica apenas com outra singelíssima. Conserva a coroa. Entrega a túnica ao demônio. Muito bem, muito bem. Vamos mostrá-la. E a coroa agora? Tirai-a, Santo Padre. Ela tão brilhante. Ah, por favor, o que importa? Entrega a coroa ao demônio, o demônio entrega a coroa e a túnica para o cardeal. Mostre. Talvez dê algum resultado. Eu? Vai. O cardeal hesitante vai caminhando até a janela e interrompe a caminhada. Não poderíamos mostrá-las através das vidraças. O Papa faz um gesto de desespero. O cardeal resolve obedecer. Abre lentamente a janela. Ruídos intensificam-se. O cardeal hesita ainda, mas vai até a sacada. Mostra ao povo a túnica e a coroa, mas os ruídos ficam cada vez mais agressivos. O cardeal não sabe bem o que fazer, vira-se discretamente para o interior da sala. E como os ruídos parecem absurdos de tanta intensidade, o demônio resolve intervir. Volta. O cardeal volta apressadamente e fecha com rapidez as janelas. Os ruídos continuam mais abafados. Um tempo, depois mais brandos, cessam. Na sala, a atmosfera é tensa. O Beatíssimo Padre teria objeção se eu sugerisse de mostrarmos na sacada esta cara aqui? Aproxima-se da estátua de Marx. Não é simplesmente uma cara. E diríamos, aliás, um monsenhor é quem diria, mais jovem.
as coisas que se deve falar. O Monsenhor vai dizer essas coisas? Algumas coisas Referindo-se a Marx. que este homem falou. Mas o senhor não percebe? Eles não querem mais esse aí, nem outro qualquer. Eu sei, Beatíssimo Padre, mas de qualquer modo é preciso tentar. Na verdade, ele tem certos trechos muito convincentes. E se o colocaram aqui, nessa sala, talvez tenham, digamos, insólitas, mas fecundas intenções. O senhor citaria trechos da juventude ou da maturidade? Talvez os trechos da maturidade sejam mais prudentes. Olhando o pássaro. São trechos sem asas, sem nenhuma asa. E não fica assim meio desorganizado, começando pelo fim? Oh, por favor. Acho inútil. Nada é inútil nessa hora. Começamos com este, Marx. e continuamos com os outros. Porque não começar com ele? Aponta Jesus. O demônio não responde, mas olha fixamente o Papa. Falou palavras duras. Mostre-lhes a cruz. Poderão pensar que desejamos crucificá-los. Deixai-me agir. Estou tão interessado quanto vós. Se um de nós morrer, o outro não terá escolha, porque não haverá mais com quem lutar. Alisa o rabo. Preservando-vos, preservo a mim mesmo. Vamos até a janela e repete as coisas que eu digo. Está bem, mas não fale muito depressa. É inútil, é inútil. Santo Padre, talvez exista em algum trecho uma palavra-chave, alguma coisa que os emocione novamente. Amor. Não. Ai, perdão. Vamos experimentar outras palavras. Se não der certo, podemos repetir essas que estão gastas, ou inventar uma, se necessário. O meu avô... Mas não é possível, Monsenhor. mas ele dizia uma palavra que nunca ouvi ninguém dizer. Oh, senhor! O seu avô. Perfeitamente. Vamos. Diga logo, então. Potoqueiro. Ora, contador de potoca. Mentiroso. É? Basta de tolices. Vamos até a janela. Monsenhor interrompendo a caminhada. E lembro-me de outra. Tende paciência comigo, Beatíssimo Padre, mas esta pode ser de melhor efeito. É mais sonora. Monadelfo. Monadelfo? Faz parte da botânica. Que tem os estames reunidos num só feixe. Isso é monadelfo. O senhor estudou botânica. O paraíso, durante algum tempo, era de solidão, eminência. Quem tem os estames reunidos num só feixe? Parece uma boa proposição. Gasta. Uma comunidade monadelfa. Um todo monadelfo. Somos todos, sejamos monadelfos. Pode intrigá-los perigosamente. Não me cheira bem. Monadelfos, bem... Mas, em suma, quem era o seu avô? O Monsenhor prepara-se para contar com muita satisfação, mas o demônio puxa-o em direção à janela. Fica aí. Agora eu pego o homem. Pega a estátua de Marx e a coloca na frente do Monsenhor antes de abrir a janela. Leva o homem até a sacada. Fica um pouco mais atrás e repete o que eu te digo com voz possante, clara. Abre a janela. No mesmo instante, ouve-se os ruídos agressivos. O Monsenhor coloca a estátua de Marx na sacada.
Silenciaram-se. Ah, parece um bom começo. Repete. Repete. O demônio fica perto da janela, movendo os lábios, o monsenhor para o povo um pouco atrás de Marx. Para que servem vossas mentiras e vossas frases oficiais? Nós não pedimos. O quê? Eu não posso dizer, é perigoso. Repete. Repete. Nós não pedimos piedade. Quando chegar a nossa vez, nós não empregaremos o terrorismo. Quem disse isso? Motoqueiro! Repete. Vamos, repete. Os terroristas reais, os terroristas em nome de Deus e do direito, sois vós mesmos. Na prática desse terrorismo, sois brutais, provocantes, grosseiros. E na teoria, sois covardes, dissimulados, sem palavra. Nos dois casos, não tem desonra. Ruído agressivo ensurdecedor. O monsenhor fica hesitante, não sabe se entra ou se é para continuar na sacada. O demônio faz sinais para que ele entre. Ele entra, esquecendo-se da estátua de Marx, e o demônio pede que ele volte para buscá-la. A atmosfera na sala é tensa porque os ruídos não param. O monsenhor pega apressadamente a estátua de Marx e o demônio fecha a janela com rapidez, ruídos abafados. Mas que imprudência! O senhor os agrediu. Pensei que seria um bom trecho de efeito moral. Bem. Agora, pelo menos, tiramos um peso da consciência. Mas esse homem falou outras coisas também. Ah, falou, sim, falou. Graças a Deus eu não sou marxista. O ruído na praça começa a crescer em intensidade. Isso não pode continuar assim. Mas, por favor... Desculpa, amor. Pega rapidamente a estátua de Mao Tse-tung e o leva até a janela. Mas, por favor, o que é que o senhor vai fazer? Demônio abrindo a janela. Repetir. Coloca-se atrás da estátua de Mao. Leva Mao até a sacada, sempre escondido, e movimenta somente os braços. Voz de discurso citando trechos de Mao. Nos dizem, vocês instalaram uma ditadura. Sim, queridos senhores, instalamos efetivamente uma ditadura. Ruído intenso. Mas por que ele insiste? Por quê? Nos dizem, vocês não são benevolentes. É certo. Ele está procurando descobrir a palavra-chave. Nossa nação entra na grande família das nações que no mundo amam a paz e a liberdade. Ruído intenso. Uma pedra entra pela sacada. O demônio tira da sacada rapidamente a estátua de Mao e pega a de Lenin, quase sem fôlego, para o povo, repetindo Lenin. Não. 1000 vezes não, camaradas. Ruídos agressivos de novas pedras entrando pela sacada. O demônio, durante os ruídos, continua atrás de Lenin parado, como se estivesse pensando. Por que ele não experimenta dizer sim? Como assim? 100, 1000 vezes 100, camaradas! Mas ele já disse não. Fica contraditório. Efetivamente, não havia pensado. Evidente. Certo, claro. Ruídos ensurdecedores. Demônio resolvendo entrar, puxando Lenin para dentro. E pensar que tudo isso que disseram saiu de um outro que disse: a liberdade consiste em desejar nada além de si mesmo. E esse onde está? Está lá na minha casa. Estou cansado. Estou muito cansado. Vou ficar a sós durante algum tempo. Para o cardeal e o monsenhor. Vigiai. Sai. Ruídos cessam. O demônio aproxima-se do pássaro, o acaricia. O cardeal e o monsenhor vão até a mesa de xadrez e examinam o jogo com desânimo. Ele ainda está sem proteção.
Estava bem distraído. O senhor ousa dizer isso do Beatíssimo Padre? É preciso reconhecer que ainda está distraído. Olha, é melhor que o senhor não interfira. Hein? O Beatíssimo Padre tem sido generoso. Será tempo de generosidade? O Beatíssimo Padre tem sido verdadeiro. É tempo de alguma verdade? O Beatíssimo Padre tem sido fiel. O tempo não é de fidelidade. É tempo de quê? De vigor. De vigor. O senhor confunde o sentido das palavras. Vigor é fé. Vai ser difícil ajudá-los. Não temem? Mais próximo. Não temem? O cardeal e o monsenhor perturbam-se, mas em seguida se recompõem. Não. O demônio volta ao pássaro. Rodeia o pássaro, resolve montar no dorso da ave como se estivesse montando num cavalo. Dá discretas risadas, mas de repente inflama-se como se estivesse cavalgando, dominando inteiramente o pássaro. Não faça isso, por favor! O demônio obedece. Dizem que ela sofreu muito antes de morrer. Dizem que não foi possível. Faz um gesto como se estivesse se estrangulando. Como costumavam fazer isso por misericórdia. Não foi possível porque armaram um conjunto todo muito lá em cima para que o povo visse seu rosto naturalmente. E o carrasco não tinha como fingir que arrumava a lenha e por isso foi horrível. O fogo foi comendo aquela carne viva. O cheiro era insuportável. Ela urrou. Parece que o coração ficou intacto. Já é alguma coisa, já serve. Cardeal fingindo-se entretido no jogo. Mas de que é que ele está falando? Da Joana. Da Joana? Não seja ridículo. O demônio faz caras de quem, tudo bem, vamos ver depois. O monsenhor fica muito impressionado com essas caras, não desvia os olhos do demônio. Não lhe dê atenção. O monsenhor finge jogar xadrez. Há certos rituais que o povo não esquece. Alguma palavra-chave o povo se lembrará da cadência, do ritmo de certas situações. Não sei bem porquê. Acredito ainda que o povo, sem saber, tem certa nostalgia, digamos, de uma visão sumamente estética. Aproxima-se muito dos dois. Aliás... E é estético morrer queimado? Aliás, em pompa e aparato, somente um se igualou aos senhores. O cardeal e o monsenhor olham para o demônio sem compreender. O demônio elucida, fazendo a saudação nazista. Afaste-se! Atmosfera desagradável. O demônio volta ao pássaro e começa a brincar com o rabo dourado da ave. O que temos aqui? Ouro amarelo, brilhante, precioso. Muitos conseguem transformar com isso o branco em negritude, o feio em maravilha, o falso em verdade, o vil em nobreza, o velho em juventude, o covarde em valentia. Quem é que disse isso? Timão de Atenas. Aponta Marx. Mas ele também gostava muito desse trecho. Eminência, Monsenhor, eu também endosso as palavras de Timão. Mas quem é que pode acreditar em ti? Mas como me compreendem mal? Certos dias eu tenho as mesmas dores. Refere-se a Jesus. Daquele. Por favor, cala-te! Então eu mesmo não sei. Mais do que todos, o que o ouro pode fazer aos homens.
Ah, sim, você abomina o ouro. Não acreditais em mim. Será preciso refazer vossos tratados de demonologia? Ou as vossas leituras não foram atentas? Escutai-me. A cada ato de ambição, de poder e de cobiça, eu sofro. O senhor está avançando demais. Posso explicar por quê. Eu estava falando com o monsenhor. Mas deixar-me explicar, Eminência. Continue, continue. Já estamos nos acostumando com a sua música de fundo. Eu gostaria de dizer que a finalidade da minha existência é de me integrar naquele. Refere-se a Jesus. O cardeal e Monsenhor param o jogo. Essa é uma confissão que eu nunca fiz a ninguém. Poucos estão preparados para ouvi-la. Cada ato de ambição, de poder e de cobiça te afasta daquele. É isso, Eminência. E o senhor não deseja afastamento daquele? Ah, não, Monsenhor, nunca. Deseja integrar-se. Sim, e sofro o maior afastamento daquele quando os homens entram em ócio. Ah, mas eles estão ativos agora. Quero dizer, apedrejam. Aparentemente ativos, mas saberão o que desejam? Parece que sim, pelo que vimos. É preciso humanizá-los. Humanizá-los, Eminência. O que o senhor acha? Ele diz a verdade? Lembro-me de um texto antigo. Existe um grande demônio cujo papel é o de traduzir e transmitir aos deuses o que vem dos homens, e aos homens o que vem dos deuses. E também diz que, como esse demônio está a uma certa distância dos deuses e dos homens, ele tem a missão de preencher o vazio. Ele seria, assim, o laço que une o todo a si mesmo. E como se chamava esse demônio? Disso eu não me lembro, mas era um nome qualquer. Olha para o demônio com atenção, o cardeal também examinando o demônio. Se você não sabe o nome desse grande demônio, não poderemos fazer um teste e saber se ele é esse. Bem, nem seria de bom senso, Eminência, que ele, de repente, percebesse que nós nem sabemos o nome. Isso é... O senhor acredita nele? Não é melhor que Sua Eminência pergunte a ele próprio? Perguntar o quê? Se ele acredita nele, no demônio. O senhor acha que é de bom senso? É evidente. Ninguém melhor do que ele para responder. Não sei. Ora, vamos, Eminência, pergunte-lhe. E como devo formular essa pergunta? Pergunte-lhe. O senhor acredita que o senhor existe? Ele pode achar que é brincadeira. Mas afinal, Eminência, o senhor tem medo? O quê? Então pergunte-lhe. O cardeal fica indeciso, caminha um pouco, volta, mas em seguida resolve e aproxima-se do demônio. Gostaríamos de lhe fazer uma pergunta. Às suas ordens, Eminência. Bem, como a situação geral anda muito, digamos, caótica, ou melhor, como estamos atravessando uma fase de surpreendente renovação, com licença. Com licença, senhor, só um minutinho. O cardeal aproxima-se do Monsenhor. Renovação, é isso, renovação. O quê? No dia da renovação,
Aquele grande demônio será encerrado no Monte Damavã, mas conseguirá escapar e, disfarçado na forma de um homem monstruoso, perturbará toda a criação. É um texto importante. Mas aqui é o Monte Damavã? Não. Que eu saiba, não. E ele te parece um homem monstruoso? Não. Referindo-se ao rabo do demônio. Bem, tem só aquilo. Mas monstruoso, não. Então, meu filho, então. Desculpe, pensei que esse texto nos ajudaria um pouco. Enganei-me. Estou às suas ordens, Eminência. Gostaríamos que não se ressentisse conosco. Ora, Eminência, não. Às vezes nos confundimos. Eu também me confundo quando pergunto coisas. Refere-se a Jesus. Aquele. Bem, então, é o seguinte. O senhor acredita na sua existência? É uma pergunta delicada, convenhamos. É por isso que ficamos um pouco temerosos. Mas não está aborrecido conosco, não? Por favor, Eminência, por favor. Estou somente pensando na verdadeira resposta. Esteja à vontade. Quero ser claro. Evidente. Claro. Bem. Não. Não? Posso responder agora com absoluta certeza. Não. Mas então... Um momento. Precisa explicar-me. Ficaríamos agradecidos. Eminência, Monsenhor, vou unicamente repetir o que sei desde sempre. Todo mestre que deseja comunicar uma verdade aos espíritos humanos deve, de alguma maneira, adaptar essa verdade às ideias geralmente aceitas. Às vezes são verdades, outras vezes meias-verdades ou preconceitos populares. Certo? Certo. Bem, nenhum educador razoável começa seus ensinamentos tentando esvaziar o espírito de seus discípulos daquilo que ele considera verdades imperfeitas, antes de lhe comunicar a verdade superior. De acordo? Perfeitamente. O cardeal e o monsenhor tiram dos bolsos pequenos blocos para tomar notas e não veem quando um anjo entra na sala e entrega ao demônio uma lousa e um giz. O demônio agradece com a cabeça. Continuemos. O mestre procurará estabelecer um ponto de contato entre os antigos conhecimentos e o novo. E assim poderá modificar gradualmente as ideias inexatas ou falsas para encaminhar em seguida o seu aluno ao perfeito conhecimento. Por favor, fale, Monsenhor. Para não fugir muito da nossa linha, gostaríamos que o senhor desse um certo embasamento às suas afirmativas, que o senhor... Não, primeiramente, devo lhe dizer que não estou inventando tudo isso. Apenas endossando trechos dos melhores tratados de demonologia. E segundo esses tratados, o que eu afirmei é a verdade de todo educador. E também é a verdade... Refere-se a Jesus? Daquele. Sim, porque ele se adaptava às crenças populares. Quando encontrava espíritos obcecados pela ideia de que nós existíamos, ele se adaptava àquela crença popular e agia como se aquela crença fosse verdade. Ainda que a sua consciência profunda conhecesse o verdadeiro estado das coisas, ainda que ele soubesse que nós
não éramos nada mais do que estados patológicos da alma ou do corpo. Um momento. Pois não, Eminência. Há uma certa dificuldade. Pois não. Bem, o senhor se recorda que os contemporâneos do mestre acreditavam que os animais também podiam ser possuídos pelos demônios. Sim. Então, temos aquela passagem: Jesus ordenou que os demônios deixassem o corpo daquele homem infeliz e entrasse no corpo dos porcos. O senhor se lembra? Sim. Acho que até eu estava lá. Como? Não, perfeitamente, eu lembro-me bem. Bem. E que os demônios, aliás, os porcos... perdão. Os demônios... Enfim, os porcos, em consequência disso, desceram correndo a colina e afogaram-se no lago. Sim. Mas, então, os senhores existem. Os porcos não teriam entendimento para descerem sozinhos a colina e afogarem-se no lago. Não, um momento. Alguns sugeriram que esse detalhe deve ser compreendido como um incidente concomitante e não como um efeito do exorcismo. Por quê? Por quê? Vejamos. A crença popular interpretou a debandada dos porcos como uma obediência às ordens do mestre. Mas, enfim, os porcos talvez tenham se assustado com as gesticulações frenéticas do endemoniado. Ou então, com todo respeito, devido em tal matéria, a corrida e o afogamento dos demônios, enfim, dos porcos. Não foi mais do que um acontecimento providencial para convencer o paciente e todos ali do sucesso do exorcismo. Senhores, as páginas das Santas Escrituras dizem bem da maneira como Deus se acomoda à pequenez de fé e do saber humano. Esta frase reabilita totalmente o demônio aos olhos do Monsenhor e do cardeal. Verdade! Pequenez da fé e do saber humano. Verdade! É verdade! Levanta-se e aperta a mão do demônio. O senhor elucidou muito bem. Cardeal apertando a mão do demônio. Não, sinceramente, muito satisfeitos. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos até nos distrair um pouco. Jogamos? Jogamos. O cardeal e o Monsenhor pensam que o demônio vai jogar xadrez, mas o jogo do demônio é o outro. Pega rapidamente a túnica do Papa e finge-se de toureiro. Não toque nisso! Calma, não deve ser por mal, Eminência. Ele está brincando, né? Bem, vá lá, está bem. O senhor elucidou muito bem, é verdade, muito bem. O demônio fica muito satisfeito, continua a brincadeira, dá algumas voltas na cena com estranha comicidade sob os olhares condescendentes do Monsenhor e do cardeal. Para diante das estátuas de Mao, Marx, Lenin e sacode a túnica como se estivesse diante do touro, provocando risos do cardeal e do Monsenhor. Em seguida, o demônio aponta a túnica para o Monsenhor, que a princípio fica acanhado de fingir-se de touro.
Mas diante do olhar agradável do cardeal, resolve aderir à brincadeira. O cardeal fica em atitude discreta, como se estivesse tomando conta de um recreio de crianças. O demônio aproxima-se também do cardeal com muita graça e instiga o cardeal a brincar, sacudindo a túnica. O cardeal demora a convencer-se de que deve tomar parte no jogo, mas vendo a alegria ingênua do monsenhor e para não desapontá-lo, entra na brincadeira e ataca com certa sem-graceza o demônio. O toureiro finge que foi atingido, em seguida levanta-se sorrindo e, diante do extremo bom humor do cardeal e do monsenhor, coloca como prêmio a túnica do Papa nas costas do cardeal. Cessam as risadas. O cardeal fica profundamente chocado por algum tempo. Em seguida, alisa a túnica e vai erguendo lentamente a cabeça, possuído de vaidade. O demônio toma com brandura a coroa e a coloca com extrema delicadeza sobre a cabeça do cardeal. Cena silenciosa, grave. É preciso descobrir novas fórmulas. Não, não. Demônio referindo-se ao Papa. Ele está distraído. Não, não. Para o bem dos povos. Não! Para revitalizá-los. Não! Dar-lhes uma direção. Não! Não! Já sabemos que tudo está perdido. Ah, não fale assim, Beatíssimo Papa. Por favor, por favor. Só um instante, escutai-me. Pede para que o cardeal acompanhe até a mesa de xadrez e coloca respeitosamente o cardeal no lugar do Papa. O monsenhor aproxima-se. O demônio mostra o jogo do Papa. Ele não se resguardou. Examinai, por favor. Deixou brechas absurdas. Mas esses lances e agora, checkmate. Ele não percebeu que os peões são peças, digamos, um pouco estúpidas, não podem recuar. Na verdade, eles têm um destino de morte. E que o cavalo... Faz mímica como se ele próprio fosse um cavalo. Salta para lá, para cá. Como convém a sua agilidade e a sua fantasia. E que as torres... Olha para as estátuas de Karl Marx, Lenin e Ulisses. Avançam em linha reta até as portas do inimigo. Enfim. O rei se movimenta o menos possível, porque... Bem... É o destino dele. E a rainha... Olha para o pássaro coroado, brinca com os guizos da coroa. É sempre impulsiva, caprichosa. Vai até a janela. Não tem conduta definida, é irresponsável. Espia através da vidraça. Em certos momentos, pode ficar totalmente louca. Encara o cardeal e o monsenhor. O rei não propôs soluções. Monsenhor olhando o pássaro. Porque não existe mais solução. Existe. Vai rapidamente até as estátuas de Karl Marx, Lenin e as conduz para a frente da cena, uma por uma, e coloca-as bem próximas, uma da outra. O cardeal tenta falar, o demônio interrompe com um gesto e coloca com euforia, na frente das três, a estátua de Ulisses. Ulisses! Ulisses! É uma dimensão de heroicidade, uma visão estética. Aponta o pássaro. Para a rainha. Uma odisseia doméstica, isso sim. Resolve examinar Ulisses. É bonito. É bonito o quê? Monsenhor examinando o conjunto das estátuas. Assim, como composição, como módulo. Módulo? Medida reguladora das proporções arquitetônicas de um edifício.
Diâmetro de medalha, quantidade que se toma como unidade de qualquer medida. Designação do valor absoluto de um número real associado a um vetor ou uma grandeza vetorial, módulo do verbo modular. Modular. Cantar ou tocar, mudando de tom, segundo as regras da harmonia. Dizer tocar ou cantar melodiosamente. Módulo, é isso, é isso. Sim. Módulo! Parece moderninho, mas Olhando as 4 estátuas. não seria uma velha cantiga apenas com um novo refrão? Demônio pegando a lousa, pendurando-a na estátua de Ulisses. Inventamos uma sigla. Lenin, Ulisses, Marx, Mao, igual a êxito. Ficaria assim. L de Lenin, U de Ulisses, M de Marx, M de Mao, E de êxito. Lume. Lume. Quer dizer luz. Lume? Com 2 M's? Ah, mas o senhor é um catador de pulga, hein, eminência? Cardeal examinando Ulisses novamente. E depois, Ulisses? O senhor sabe que ele semeava sal sobre a areia da praia, fingindo-se de louco para não ir à guerra? Então, eminência, então, nós não queremos a paz. Mas depois ele até inventou o cavalo de Troia. Então, meu senhor, então, se for preciso, a guerra. Não, a guerra, isso nunca. Ele disse, pai, eu sou aquele que tu esperavas. Também disse, suporta meu coração. Tu suportaste coisas mais duras. Olha, eu ainda não entendi muito bem. Olhando o conjunto das estátuas, afastando-se, aproximando-se algumas vezes. Mas à primeira vista, O mais importante é a ação, sem definir os fins. à primeira vista, essa ideia empolga. Mas não haverá paradoxos? Pequenas contradições entre os 4? Naturalmente, mas sempre haverá alguém que conseguirá realimentá-los num só feixe. Um feixe. Monadelfo? Sim, mas não usaremos essa palavra. De qualquer forma, era um homem de ideias, o meu avô. Obrigado. Pega a lousa e em seguida entrega ao cardeal. Ide, Santo Padre, ide para revitalizá-lo. O cardeal encaminha-se para a janela. Não, Santo Padre. É preciso que Vossa Santidade se aproxime mais. Ir à praça? Sim, eu mandarei boas vibrações. E o Monsenhor, tão jovem, será considerado um amigo e saberá vos proteger. O cardeal fica paralisado. Lume, Santo Padre. Lume. Do latim lume, luminis. O senhor estudou latim? Não, tempo sim, num estágio que eu fiz. Onde? No seminário. Empurra o cardeal para a porta à esquerda. Lume. O cardeal sai solenemente, como se estivesse hipnotizado. O monsenhor sai atrás. É isso mesmo. Lumen. Luminis. Está certo. É isso mesmo. Sai. O demônio fica a sós e aproxima-se de Jesus. Meu senhor,
Sempre me coloca em boas enrascadas. Caminha até a janela, olha através das vidraças para o povo. O tédio. E o tédio consome mais do que a fome e as batalhas. Aproxima-se novamente de Jesus. Cuspiram em ti. Não te conhecem mais. E não querem mais palavras. Aproxima-se de Mao, Marx e Lenin. E esses três cheios de soberba com suas fórmulas mecanicistas também foram esquecidos. Alisa o rabo. É preciso revivê-los. Volta-se para Jesus. Por quê? Por que, ora, meu senhor? Para que tudo se inicie novamente. Para que a luta continue. Convenhamos. Deles é uma esplêndida proposição. Lume. O nosso contrato? Foi inútil. Tudo em vão. Vê, senhor, a carne dos humanos está flácida. O ventre arredondado e volumoso. Pediram para comer, tá certo. Mas bem que eu lhes dizia há tantos anos. Está bem, a comida está bem, mas depois da comida, o quê? Diziam que depois da comida, depois do ventre saciado, começaria um novo tempo. Aproxima-se da janela, espia. Aqueles dois senhores ainda não chegaram. É difícil chegar até lá, bem. Começaria um novo tempo, diziam. Olhando através das vidraças, fixamente. Um tempo de nada. É preciso encher as barrigas. E como ficaram furiosos comigo quando chamavam-me de prematuro. Tudo que você fala é prematuro. Sai primeiro a barriga e depois o resto. Não. Como se estivesse ouvindo Mao Tse Tung. Não. Eu não acho que a necessidade é necessária. Não me interprete burramente. Apenas ouso dizer... Bem, em nome da necessidade se batiam. E às vezes nessa luta eu tinha esperança de que chegariam a se conhecer. Mas não foi mesmo uma ingênua esperança. O Papa entra lentamente. Olha ao redor. Onde estão os meus? Foram descansar nesse minuto, Santo Padre. Descansar? E só você é quem vigia? Olha para as estátuas de Mao, Marx, Lenin e Ulisses. Mudaram de lugar? Tentamos fazer uma composição, Santo Padre. Vai até a janela, espia. Já chegaram. Esqueceram-se dele. Ruídos crescentes intensíssimos vindos da praça. Um tempo. O Papa está perturbadíssimo. Tempo. Ruído de uma rajada de metralhadora. O Papa olha com horror para o demônio. Vai rapidamente até a janela, abrindo-a. Ruído intenso de hostilidade. Vai até a sacada. Recua lentamente, horrorizado. Por quê? Por quê? Era muito necessário, Santo Padre. Nova rajada de metralhadora, depois mais uma e muitas. O Papa encaminha-se até a sacada. Papa abrindo os braços em cruz. Cristo! Parem! Em nome do Cristo, parem! Rajada violenta de metralhadora matando o Papa.
Súbito silêncio. Algum tempo. Em seguida, uma metralhadora é lançada para dentro da sala pela sacada. O demônio examina a metralhadora. Este é novamente o meu tempo. Ouve-se na praça uma voz jovem. Vamos começar por onde? Demônio muito contente, apontando a metralhadora para todos os lados, dando voltas no palco e atirando. Metralhadora na praça, atirando logo depois do demônio. Pelo começo. Pelo começo. Pelo começo. Escurecimento gradativo, luz sinistra sobre as garras do pássaro. Fim. Olá. Cadê, meninas? Voltem. Fábio. Valeu, meninas. Cadê, meninas? Voltem. Fábio. Olá, cheguei. Demorei, mas cheguei. Cadê, meninas? Voltem. Tem algum aberto aí, algum áudio aberto. Olá, cheguei. Demorei, mas cheguei. Bom, bem-vindos novamente. Esse projeto é o projeto 8 vezes Hilda. A gente está encerrando hoje esse ciclo de leituras, que consistia num ciclo de leituras de todas as peças escritas pela Hilda Ilst no final dos anos 60. Ela escreveu 8 peças, e essa foi a última. A Morte do Patriarca foi a última peça escrita em 1969, que a gente leu hoje com essa direção, com a direção da Lavínia e com essas meninas fantásticas que fecharam nosso projeto aqui com chave de ouro. Eu queria que o Kiko também aparecesse, né? O Kiko faz parte do projeto, está aqui, não leu, ficou de castigo nessa leitura, ficou afastado, mas ele acompanhou sempre o projeto, e o Daniel, que é o do Instituto Hilda Ilst, que cuida da Casa do Sol, cuida de toda a obra da Hilda, sempre apoiando a gente nesse ciclo de leituras. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado a todos que permitiram que a gente trouxesse à tona esses textos que a Hilda escreveu e que por muitos anos ficaram praticamente no anonimato, né? Com exceção do Verdugo, que foi uma peça que ganhou uma grande montagem no começo dos anos 70 e logo foi editada, ganhou prêmio, etc. As outras peças só foram editadas, só caíram no conhecimento da mídia já lá depois dos anos 2000. E pouquíssima gente ainda conhece o que a Hilda escreveu para teatro. Agora eu vou passar para a Lavínia. Lavínia, a bola é tua. Bom, não, eu só queria falar alguma coisa sobre esse texto, porque, assim, primeiro que ele sendo o último, né, de uma sequência de 8 textos, a Hilda, em 2 anos, atingiu uma maturidade dramatúrgica muito grande, assim. Ela teve, né, alguma afeição por alguns gêneros da dramaturgia. E aqui eu sinto que ela, embora tenha feito esse apelo para colocar essas figuras, eu nunca lembro essa palavra, gente, essas figuras... alegóricas. Alegóricas, mas não é alegóricas a expressão, não, elas são figuras míticas, né, assim, são... Hã? Arquetípicas? Não é, não. Essa coisa dessa cosmogonia religiosa, né? Quando ela bota o diabo e 2 anjos em cena,
Isso ela não tinha feito ainda, né? Ela estava sempre trabalhando aqui na esfera das relações humanas, de poder e tal, e agora ela partiu para a cosmogonia mesmo, né? Botou o diabo em cena, botou os anjos de pequenas asas. O mundo é uma sociedade distópica, né? A maneira como ela olha para o mundo nesse momento. E aí, quando ela cria esse ambiente distópico, ela inclui nele as figuras etéreas, enfim, celestiais também, dentro desse mesmo pacote. E aí ela escreve essa narrativa, assim, percorrendo, como a gente tem aqui somente os clérigos, né? A Igreja Católica está aqui representada como uma interlocução entre as divindades e a humanidade. Ela, então, trava uma batalha, ela mesma, né, com essa instituição que levou o mundo, de alguma maneira, a essa situação distópica, onde os homens não falam, onde os homens perderam o contato com tudo, com a filosofia, com a política, com a própria vida. O que resta para essa humanidade desmemoriada, e nesse sentido essa peça é atualíssima, porque assim, o apagamento resulta nessa catástrofe. E nessa catástrofe, a que a gente já chegou hoje, né? A gente já chegou numa catástrofe. Não tem como a gente recorrer aos nossos mitos. Sequer a gente pode recorrer aos nossos mitos, porque não fazem mais sentido, né? Assim, a humanidade perdeu o sentido. E eu acho que a gente está... Nesse momento não perdemos a fala, mas já estamos emitindo uns grunhidos, sabe? Assim, já estamos chegando lá. Então, eu acho que essa peça é uma grande peça da Hilda, assim, atualíssima, infelizmente, né? De novo, a gente cai naquela história de que a humanidade deu um looping e que a Hilda, então, é um clássico, né? Porque ela pode ser montada hoje... E eu fiz questão de ler as rubricas todas, que é porque também, de alguma maneira, a gente traz a expectativa da Hilda em relação à montagem, né? Mas nem o pensamento, a disposição geográfica da cena, né? A maneira como ela constrói, bota esse jogo de xadrez diminuto e bota as próprias peças deste texto como peças de um jogo de xadrez. Ela fica atualizada, é isso que eu quero dizer. A Hilda, infelizmente, está atualizada, está contemporânea e poderia ser montada a qualquer momento, enfim. É isso, mais ou menos é isso. Assim, grossamente é isso. Inclusive, essa peça é inédita, né, Daniel? A gente chegou a conversar rapidamente sobre esse texto. Houve alguma montagem? Eu saiba, não. Recente, sem dúvida, não. Agora, se anos atrás teve alguma montagem e tal, eu não posso jurar, mas acho improvável. Eu nunca soube de nenhuma montagem desse texto. Eu também dei um Google assim, para procurar, não achei nada. É um grande texto, uma ironia finíssima. Não, é incrível, cara. Esse jogo de xadrez humano reduzido ao jogo de xadrez, né, sobre a mesa, e a descrição das peças, o papel de cada um no mundo, é incrível, cara. Ela é uma gênia, a Hilda. Eu acho que nessa peça, ela alcançou um patamar, assim... De gênia, de fundamental para a dramaturgia mesmo, cara. As pessoas aí no YouTube podem perguntar, tá? A gente abre esse debate para vocês podem falar o que vocês quiserem, a gente está de olho aqui no chat. E é interessante porque... Desculpa, velho. Pode falar, Lavínia. Não, eu ia falar disso, assim, a quem ela recorre, né? Porque, assim, enquanto os velhos da igreja estão lá absortos, eles também já na inutilidade dos seus papéis no mundo, né, já tudo perdido, quando ela recorre aos pensadores, né, como Marx, aos pensadores, aos ideólogos, né, de uma maneira de viver, assim, essa coisa do capitalismo, porque assim,
algumas coisas arruinaram a história da humanidade. Uma delas é a Igreja Católica, a outra é o capitalismo. E todo o pensamento sobre o capital e o poder advindo da usurpação, né, da vida do povo pela Igreja Católica estão reunidos aqui. E aí ela volta um passo atrás, quando ela traz de volta o Homero, na figura do Ulisses, que, como o demônio, era um ludibriador. Então, assim, a Hilda, o texto da Hilda é tão maravilhoso, assim, ele é autoexplicativo, né? A gente, com um pouco mais de tempo se debruçando sobre a peça, a gente entende claramente isso. Porque, por exemplo, quando Jesus está ensinando, dando uma aula, né, para o cardeal e para o monsenhor, ele fala, é tão incrível isso, porque ele fala, um mestre jamais se dirige ao seu público com a intenção de destituir daquele povo o seu imaginário, o seu vocabulário. Ao contrário, né? Ele chega a partir do imaginário do povo, mesmo entendendo que aquilo está errado, ou seja lá o que for, mas sem promover uma lavagem cerebral, ele passa, com a linguagem do povo, a falar com ele e a dominar o pensamento das pessoas. Ela conta essa historinha para o cardeal e para o Papa. E é exatamente isso que Ulisses fez com Écuba, fez com Agamenon, fez com os troianos, fez com todo mundo, e que ela, no instante em que a gente está vendo a peça, faz com esses membros falidos da Igreja Católica. Ele mesmo, como um cara falido, mas ele mesmo, quando se pensa numa renovação, ele vem para um mundo armado. A entrada da metralhadora em cena, gente, o que é isso, senão essa familícia que a gente tem no poder hoje, entendeu? Assim, que vai, uma vez cancelado o pensamento, né, vem armado para a cena e vai usurpar, de alguma maneira, né, o poder para si mesmo. E, segundo palavras do demônio, iniciar um novo mundo. Um mundo terrível, né? Um mundo terrível. Então, enquanto a Hilda é forma e conteúdo, sabe? O tempo todo nessa peça. Tudo que está aqui tem essa função e ela se justifica pelas palavras e pelo pensamento cenográfico da obra dela. Ela vai explicando esse jogo todo. É muito interessante o que ela faz. Meninas, que vocês entraram, mergulharam aqui no nosso ciclo de leituras nessa última semana, como que foi esse impacto, esse encontro com a dramaturgia da Hilda? Vocês já conheciam as peças? Vocês já leram alguma coisa que a Hilda escreveu para teatro diretamente? Tem alguma coisa a colocar? Agnes, Luciana, Ju, Luna, Yasmin. Yasmin leu semana passada também. Bom, essa é a primeira vez que eu entro em contato, na verdade, com a dramaturgia da Hilda, mas eu gostei, assim, claro que eu gostei demais, me deixa agora com vontade de ver as outras peças dela, já que são 8. E o que eu posso dizer, quer dizer, como foi participar disso, para mim tem como a própria Lavínia disse, nunca foi tão atual, né? E que nos anos essa peça foi escrita em 69. Então, a religião que tinha, vamos dizer, a maioridade, né? ela tinha um número de fiéis muito maior do que tem hoje, né? Então, a referência religiosa sempre foi. E eu acho que tem algumas pessoas da nossa idade, assim, da minha idade, que continuam como a referência e a educação religiosa, né? Na relação católica, eu digo, né? Na relação que a gente tem
quando você vai fazer terapia e tudo volta, entra sempre a questão da religião católica, né? Isso para quem foi católico e foi educado nessa religião, mesmo tendo rompido. O que eu vejo, o que hoje a gente pode substituir, a radicalidade hoje da igreja cristã, e uma radicalidade que eu quero dizer no sentido de tentar ser o mais fiel possível ao texto da Bíblia, né? Achando que aquilo é mais do que um documento, né? Que aquilo é a verdade. E acho que quando coloca o Papa, o Cardeal e o Monsenhor, eles sabem que não, né? Acho que as igrejas, como um todo, eles sabem que aquilo não é a palavra, né? Que aquilo não pode, quer dizer, mesmo quando se fala em terraplanismo e tal, né? Essa coisa que a gente está vivendo agora, as pessoas ainda buscam explicações através deste livro como se fosse um documento do seu tempo, né? E isso, para mim, é o que chamou muita atenção, exatamente pelo cinismo, né? Porque eles sabem que não é. Eles conversam com o demônio, perguntam coisas para o demônio, porque eles sabem que tudo é uma alegoria, né? Que tudo é uma criação. E não é à toa que as pessoas estão com armas e sem vozes lá fora, lá no jardim. Então, outro dia eu estava assistindo um debate do Festival de Livro e tal, e era do Gregório do Vivier com o Angalusa, né? E ele disse o seguinte, que os escritores, eles olham muito além, né? Parece que eles viveram no futuro, né? Então, que o escritor, ele escreve com a memória do futuro, com a lembrança do futuro. E isso me chamou muita atenção nesse texto, porque me dá uma sensação de que a Hilda escreveu com a lembrança do futuro. Por mais que ela estivesse muito ligada à questão da espiritualidade e tal, e que isso da espiritualidade dela, né? Mas ela também vivia com a terra, ela vivia com a natureza no entorno dela. Então, a ligação dela era um pouco diferente da ligação dos religiosos de carteirinha, né? Então, ela pôde, eu acho, viajar para o futuro. Ela pôde olhar. Viajar para o futuro nesse sentido, de conseguir olhar para fora de si, né? Sendo espiritualizada ou não, mas olhar com o olhar do futuro, de alguém que reconhece o processo da própria natureza e de transformação dessa natureza. É o que foi o que eu senti muito ao ler esse texto e ler aqui, apesar de alguns enganos que a gente faz, né? Dá uma sensação muito... Dá um certo orgulho de estar lendo, né? O trabalho da Hilda, né? É um certo orgulho de ter sido convocada a ler esse trabalho. Que fala de agora. Semana passada a gente comentou um pouco que a Hilda, quando escreveu essas peças, porque ela escreveu uma atrás da outra e dá a impressão que ela escrevia uma já de olho na próxima, e que acho que a Lavínia que colocou isso aqui, inclusive, que a morte do patriarca acaba funcionando como uma conclusão dessa dramaturgia, como um
justamente um momento que a Hilda percebe que não teve solução. Nada deu certo, nada... nenhum pensamento, nenhuma doutrina, e acaba nisso, né? E acaba nesse momento que é mais futuro do que o novo sistema, que é mais futuro do que a gente vê nos outros textos. Kiko, você assistiu pela primeira vez de fora, né? Você passou essa semana fora deste ciclo. Como que você, tendo feito como criador, como artista criador, junto com os nossos outros companheiros de elenco, como que você se sente agora assistindo de fora? Acho que você está mutado. Você está mutado, Kiko. E agora? Agora pronto, dá para pronto. Eu estava ativado, mas algum fone, alguma coisa, enfim. Muda bastante o olhar, né? O nosso olhar é outro. A gente já tinha lido, para quem não sabe, nós 4, né? A Lavínia, a Flávia, o Joca e eu tínhamos lido as 8 peças juntos há 2 meses, né? A gente fez uma semana de leituras, então eu já conhecia A Morte do Patriarca. E aí o olhar acaba indo muito para soluções cênicas, assim, porque a Lavínia fez algumas coisas que eu fiquei me perguntando como que ela resolveu, né? A gente que tem experimentado o Zoom, eu fico assim, como que foi feito esse não lugar em que ela inseriu todo mundo, né? Qual recurso que foi usado, enfim. Então, ficam algumas... Não posso contar. Não posso contar. É segredo dessa montagem. Fica tranquila, não é uma pergunta, estou dizendo que é o que aguçou o olhar quando eu vi, porque eu vi certamente com outro olhar, muito diverso dos outros espectadores e espectadoras que estavam assistindo vocês, né? Enfim. Mas foi muito... Inclusive, eu quero aproveitar essa deixa para chamar a atenção para a Fernanda, que está aqui, que sempre deu um apoio em todos os ensaios e criações, né, para as leituras. Então, vinhetas, vídeos, Fernanda fazia essa criação junto com cada diretor, e também chamar, não sei se ele consegue entrar aqui, porque ele está operando justamente a nossa transmissão, o Gustavo Brix, que foi um cara assim, foi aí o Brix, bem-vindo. Ele não consegue nos ouvir, acho que não consegue falar com a gente, mas... Mas esse é o cara, né, que opera a gente. Ele que fez essa manobra toda hoje aí. Faz essa transmissão do Zoom para o YouTube e que permite esses truques, né? Esses truques de janela, o truque do preto e branco que a gente teve no Aves da Noite. Então... O Brix, acho que ele trouxe permitiu novas possibilidades para essa nova forma de fazer a leitura dramática, né? Porque a leitura dramática a gente conhece como uma coisa muito presencial. As pessoas ou numa roda ou realmente fazendo essa marcação de cena no palco com o texto na mão. E como que a gente ia fazer isso no Zoom? E no começo era muito... Essa janelinha, essas 4 paredes aqui eram muito restritas, eram muito pequenas para a gente. E, aos poucos, muitas coisas foram aparecendo, foram formas, códigos novos foram aparecendo nessa plataforma. E eu acho que muito ainda vai aparecer, porque esse momento que a gente está vivendo está nos obrigando a descobrir essa nova linguagem, que para mim é teatro no sentido de ser ao vivo, né? Tem esse rito, né, de alguma maneira. Eu acho que a essência do teatro ela está nessa coisa do ao vivo, né? E pega esse significado que teatro é lugar de onde se vê. O lugar de onde se vê pode ser a sua casa também, desde que aquilo esteja sendo feito naquele momento.
Eu acho que permite alguma fruição, né? Porque é isso, assim, a quantidade, os conteúdos estão todos disponíveis, mas esse diálogo nosso, né, do teatro, das leituras, enfim, dos experimentos, ele está acessível também, né? Quer dizer, acessível porque a nossa opção é essa agora, mas acho bem interessante também. Estou quase fazendo as pazes com essa coisa aqui das janelas. Mas eu queria falar uma coisa antes, porque assim, eu quis fazer essa peça quase que exclusivamente com mulheres, porque primeiro foi pelo nome mesmo, né? A Morte do Patriarca. O nome já me causou uma empatia de cara, assim, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa bem avessa a essas pirâmides, sabe, assim, de valoramento social, e eu acho que ser um pai é pouco com a quantidade de possibilidades de conexão com a natureza ou com essa coisa da religiosidade, né, dos povos todos, com que forças a gente se conecta na natureza e que a gente chama de deuses. Então, como eu acho que a mulherada está muito potente, sempre foi, não é? A mulherada não está potente agora, a mulherada sempre foi muito potente, mas agora a gente está tipo, com um bocão muito aberto, de forma coletiva. Então, me interessou chamar mulheres para ler, por um ato feminista mesmo, e também porque me interessa o olhar da mulher sobre esse assunto, entendeu? Porque, assim, se a gente voltar para trás, muito antes dos 2000 anos, né? Quando começou essa palhaçada toda que deu nesse genocídio geral que a gente está vivendo, mas muitos lá, 7.000 anos, existem relatos do matriarcado, e que as relações eram outras, e que a ocupação da terra era outra, que tudo era outro. Então, me interessava demais reunir uma mulherada para a gente olhar para isso mesmo, entendeu? E aproveitar a ironia da Hilda sobre isso, sobre esses homens, sobre esses papéis sociais, para a gente trazer o nosso olhar para esta conversa, entendeu? Então, é intencional mesmo. E o fato de eu ter chamado o Joca para ler A Voz Jovem e Vigorosa é porque o Joca é um puta ator, e porque ele não tem esse problema dessas macheza palhaçada que tem. Então, tudo bem ele ser um homem. Mas não é porque a voz vigorosa é masculina também, não. Podia ser uma mulher também, mas eu acabei contando com uma pessoa da nossa equipe para fazer a leitura com a gente, para respirar um pouco esse ar feminino, feminista de perto também, esses dias aí. Certo? Certíssimo. Eu quero voltar a agradecer a presença de todos, lembrar que essa foi a última leitura, a última peça que a gente leu desse ciclo. Quem sabe isso nos deu uma deixa para fazer novos ciclos e descobrir novos autores e, de repente, fazer um estudo desse com outras grandes figuras, porque às vezes é muito difícil a gente montar. Produzir um espetáculo custa 300, 400, 500 mil reais, e você entrar num mergulho desses e conseguir encenar e discutir uma peça por semana, ou uma peça a cada 15 dias, é um processo incrível. Então, que isso fique assim, de inspiração para todo mundo, e para mim mesmo, né, de explorar novos caminhos. Essa leitura vai ser reprisada na quarta-feira. Toda quarta a gente reprisa a leitura do último domingo, e essa quarta, 31, a gente vai reprisar A Morte do Patriarca com tradução em Libras. Então, fica a dica, quem tiver amigos surdos, para indicar, ou gente que perdeu essa live, quarta, às 20 horas, dia 31, a gente reprisa com tradução em Libras. E queria falar também que esse projeto só foi possível através da Lei Aldir Blanc, que possibilitou juntar essa galera por 2 meses, porque foram 2 meses puxados, assim, de 3, 4 encontros semanais, cada encontro de 4, 5 horas, para poder destrinchar essa dramaturgia da Hilda e fazer uma pequena produção para cada peça. Então,
se não fosse a Aldir Blanc, se não fosse esse recurso emergencial que apareceu agora nessa virada de ano, esse projeto não seria possível, assim como milhares de outros projetos que estão sendo feitos, estão em temporada ou vão estrear nas próximas semanas. Então, fiquem de olho, tem muita coisa acontecendo nesse período horroroso que a gente está vivendo, que não pode sair de casa. Então, aproveitem que tem muito conteúdo na internet de graça para assistirem. Aqui mesmo no canal Curadoria Ilst tem um conteúdo riquíssimo, tem muito material para vocês conhecerem. E eu quero novamente agradecer Kiko, Lavínia, Flávia, Joca, por comprarem essa ideia, a Fernanda, o Gustavo, por embarcarem com a gente nesse mergulho. Agradecer as meninas que participaram essa semana, cada um dos participantes que a gente teve cada semana, porque foram elencos totalmente diferentes. Não parei para contar quantas pessoas passaram por aqui, mas eu acho que já passaram, deve ter passado da casa dos 30 atores, com certeza, né? E é isso, gente. Não tenho palavras para agradecer. Eu queria agradecer a Agnes, a Ju, a Lu, a Luna e a Yasmin. A Yasmin é essa jovem atriz que eu conheci a semana passada na leitura da Flávia, de voz muito vigorosa também. Então, obrigada, meninas, mais uma vez. Desde o começo, cara, eu fiquei muito com vocês no meu imaginário. E se eu fosse montar essa peça, eu convidaria vocês seguramente, assim, não tenho dúvida de que vocês são incríveis para isso. Muito obrigada. Todas. Obrigada a você pelo convite. Obrigada a você, Laves. Ai, amor, muito bom. E agradecer também o Instituto Hilda Ilst e o Daniel, tá? O Daniel teve que sair porque caiu a luz na casa dele, então caiu conexão, tudo. Mas o Daniel foi um cara que nos deu apoio desde o começo, abriu o canal da Hilda Ilst para a gente fazer esse trabalho, e eu acho que foi um processo incrível. Obrigado também para o Daniel. E é isso, gente. Até a próxima. Se alguém quiser... Eu só posso puxar para o meu lado? Porque é o seguinte, tem uma apresentação de uma peça que eu dirigi daqui a pouco, às 9h30, no YouTube também. Dá licença, Fábio, posso? Total. Chama Microalucinações Amorosas, no canal da Cabocla Produções, lá no YouTube, às 9h30 da noite. É a última apresentação também de uma leva de 8, que acaba hoje. Daqui a pouco. É tudo ao vivo, é super bacana também. E eu queria aproveitar, já deixo também, o Kiko estreia amanhã, né? Amanhã, obrigado pela chance de fazer o merchan. Eu ia ficar quietinho, mas então vou aproveitar. Eu estreio amanhã, Quando as Máquinas Param, do Plínio Marcos, que eu dirijo. No elenco, o André Kirmair e a Larissa Ferrara. E na equipe algumas pessoas daqui. Tem a Fernanda na assistência de direção, o Brix, que é responsável pela transmissão aqui também, é responsável pela transmissão lá. E é uma peça de 67 que está atualíssima, que fala de um momento de colapso econômico e social e que infelizmente está mais atual do que nunca. E é uma peça bastante cinematográfica, assim, é um plano sequência de 1h20 em preto e branco. Então tá bem legal, e é pelo YouTube do Centro Cultural São Paulo, às 8 horas, segundas e terças, a partir de amanhã até 20 de abril, 4 semanas, 8 apresentações. De graça. Maravilha. Alguém mais? A Agnes, Joca, Eu só queria fazer um comentário. Acho que a Lu caiu. Eu queria só fazer um comentário, que não é à toa que os velhinhos de 68 estão dizendo que vão tomar a vacina e vão sair às ruas. Nós estamos vivendo um momento e lendo, né, peças dos anos 60. Não é à toa, essa geração é muito incrível, né, Agnes? Quando eu li a matéria lá do Trajano, eu falei, puta que pariu, claro, cara.
porque eles foram muito importantes, né? E continuam, serão sempre, né? Porque a gente quando é sempre, né? Não é uma vez só, não acaba, não tem validade. O que eles fizeram não acaba, cara. Sensacional isso. Tá bom. Bom, gente, acho que é isso, né? Muito, muito obrigado e até a próxima. Bom fim de domingo para todos. Bom. Um beijo. Beijos, meninas. Beijo, Kiko, Joca, Fábio, Gustavo, Fê, todo mundo. Tá com saudades Beijos. de vocês aos domingos.